Hoje, o conhecimento que a gente tem de um relógio do sol mais antigo se encontra no Egito. Um monumento que é um pino, um obelisco, e o mais antigo que a gente tem conhecimento está no Egito. E esse conhecimento veio antes dos egípcios. As pesquisas apontam que esse conhecimento veio dos sumérios passados pelos babilônios. Hoje, a referência que a gente tem do relógio do sol, do conhecimento atual, se encontra numa passagem da Bíblia, em 2 Reis 20, onde conta o caso do milagre do rei Ezequias. O rei estava doente e precisava ser curado. O rei procurou o profeta da atualidade, que era o profeta Isaías. O profeta Isaías proferiu que, se ele tivesse fé, ele seria curado, mas o rei Ezequias pediu uma prova. E o profeta Isaías, a prova que foi dada é que os relógios do sol que existia naquela época, ele retornaria 10 graus à sua sombra. E assim foi feito. E com isso, o rei Ezequias foi curado e teve 15 anos de prolongamento da sua vida. Mas o mais interessante é o relógio do sol que se encontrava na época do rei Ezequias. Pois o relógio era uma tecnologia que foi passada para o rei Acás dos assírios. E foi um ponto que foi utilizado para validar o milagre. Sobre o rei Acás, é importante salientar um pontinho sobre ele. Apesar do relógio ter sido utilizado, né, na história bíblica, o rei Acás, ele não era bem-vindo, né, perante aos olhos dos religiosos. O rei Acás, ele, por ter o relógio, ele já era um homem totalmente voltado para descobertas, conhecimento e a ciência. E ele não acreditava neste Deus. Ele acreditava em vários deuses. Mas, apesar de tudo isso, o Deus utilizou o seu relógio de sol para provar a Ezequias o milagre. Então, talvez tenha uma contradição nessa história bíblica, e é importante termos essa visão para raciocinarmos em cima de tudo que contam para a gente desde aquela época. Como o Celso explicou, os egípcios eles tinham os obeliscos, que é o relógio de sol mais antigo que a gente tem conhecimento, que está inteiro ainda. Como que ele funciona? Esse daqui é chamado de gnomon. É a haste que vai fazer o sombreamento do relógio de sol. Este aqui é o pai de todos os relógios de sol. Ele não leva em consideração norte, sul, leste, oeste. Este aqui vocês podem fazer em casa, podem explicar para as crianças, e em caso de alguma necessidade que não tenha relógio, vocês podem fazer para se situar no tempo. Não precisa nem das coordenadas e nem de nivelamento. Como que ele funciona? Uma forma prática, se estivermos com o celular na mão, é você, a cada hora cheia que tiver, 1h da tarde, 2, 3, você vir e olhar onde está o posicionamento da sombra e fazer uma marcação. Você vai colocando a marcação conforme o dia e ele vai fazer um círculo completo. Caso não tenham nenhum relógio para fazer isso, vocês podem marcar a partir do meio-dia. Esse relógio já é um modelo tradicional que nós optamos por fazer, por ser o mais simples, utilizando as medidas atuais. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que essas divisões de horários, das 6 da manhã até as 12 horas, elas são padronizadas por um sistema internacional. Isso. O dia, ele só tem o mesmo horário, o mesmo comprimento de horário, 12 horas de manhã, 12 horas de noite, nos solstícios, em outubro e em fevereiro. Então, para igualar esses dias, o relógio de sol ele tem uma perda e um ganho, né, de quase 20 minutos de diferença.
exemplos, a questão do fuso horário que nós temos aqui em Mato Grosso, São Paulo, foi definido em 1900, há cerca de 90 anos, 100 anos atrás. 200, 1880, 1900, foi a definição da unidade de tempo como usamos hoje, pois foi definido a questão dos segundos através do estudo de energia dos átomos. Por isso o relógio atômico, hoje em dia, é um dos mais precisos, mas nem tanto. Nenhum dos relógios que nós conhecemos se adapta 100% ao movimento que nós temos natural do Sol. Y para la confección de este especificamente se tiene que tener en cuenta el país donde estamos y la localización. Então a gente confeccionou, tudo aqui foi feito pegando material local. E aí a gente confeccionou fizemos essa base, colocamos a manilha e essa porcelana, as fios de cobre e o gnomon feito todo de material reciclado da oficina. Gregos e assírios, persas, entre outros, que dominaram este conhecimento, e nosso foco centrou-se a partir de Acás, durante o reinado do rei Ezequias, na terceira tribo de Judá. Nossa constatação como pesquisadores da ciência lilareal leva-nos à liberdade de tudo examinar no campo das ciências: astronomia, matemática, física, química e, se necessários, descemos ao campo da sociologia e ciências biológicas.